Há no futuro um grande e solene dia em que o caráter e a vida de cada indivíduo serão passados em revista pelo juiz de toda a terra, o Senhor Deus. Peçamos a Deus que nos ilumine ao estudarmos esse assunto tão importante. Porque importa, escreveu São Paulo, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Outra passagem do Sagrado Livro diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 31. O tribunal divino fará rigorosa justiça. Nenhum culpado será inocentado. Nenhum inocente será condenado. Você já ouviu falar sobre juízo final? É o final dos tempos, né? De que forma você acha que Deus julga as pessoas? Também incondicionalmente. Você fez o que não deveria ter feito, eu te perdoei e esqueci. Você cometeu de novo, será julgado. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui nós encontramos também um outro aspecto do juízo de Jesus Cristo. Ele já fez o julgamento, já se sabe, ele sabe quem são os salvos e quem são os perdidos. Porém, aqueles que estão sobre a terra precisarão verificar que isto já foi feito e foi determinado em função das ações que eles praticaram. E todas as nações serão reunidos em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quer dizer, então, que já foi feito este juízo, que pode ser chamado de um juízo pré-advento, porque Jesus, vindo do seu segundo advento, já vem preparado para buscar os salvos e dar a retribuição àqueles que estão perdidos. Qual será a norma do juízo? As ações dos homens serão julgadas à luz do grande padrão de conduta, a santa lei de Deus. Sim, o Decálogo ou os 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Senhor Deus será a norma pela qual o caráter e a vida de todos os homens serão aferidos no dia de juízo. Acho que as leis são importantes para o país, para ele ter uma disciplina, né? Uma sequência de disciplina e todo mundo saber o que deve ser feito com direito. Eu gosto de seguir as leis, né? Mas nem todos acho que fazem isso, né? Oxalá todo mundo fizesse, acho que o mundo seria bem melhor, né? O que você entende por 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos da Bíblia, que Deus deixou para nós, né? Que devem ser seguidos pela humanidade. Você conhece algum? Amar o próximo como a si mesmo. Você quer os 10? A lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, foi entregue pessoalmente por Deus ao líder de seu povo, Moisés. Mas a lei não foi proferida exclusivamente para os hebreus ou judeus, como também são chamados. Deus os honrou, fazendo deles os guardadores e conservadores de sua lei, mas essa deveria ser considerada como um depósito sagrado para todo o mundo e para servir de norma no dia de juízo. Assim como num tribunal humano há os registros ou autos do processo, no tribunal divino haverá livros com registros ou narração dos atos de cada indivíduo. Na visão que teve o profeta Daniel do grande tribunal divino, a cena foi-lhe mostrada assim: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7, versículo 10, última parte. A obra de um homem poderá ser ocultada, negada, escondida dos pais, da esposa, dos filhos e companheiros. Nos registros do céu, porém, tudo está minuciosamente anotado pelos anjos. Deus, pois, tem um relatório fiel de cada ato nosso. E por esse relatório, conservado nos livros do céu, seremos julgados. O livro da vida contém o registro dos nomes de todos os que, através dos tempos, aceitaram o plano divino para a sua vida presente e futura e se tornaram filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Há no céu também um livro de registro das iniquidades. Lemos, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade será gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová.
Jeremias 2, 22. No dia de juízo, o tribunal divino passará a revista à nossa vida. Os nossos atos, relatados nos livros, serão aferidos pelo divino padrão do reto viver, os 10 mandamentos. Seremos julgados por todas as nossas obras, incluindo aquelas de que ninguém, senão nós e Deus, tem conhecimento. É verdade, e a Bíblia afirma categoricamente que nós não somos salvos pelas obras. Ela afirma que somos salvos pela fé sem as obras, ou seja, exclusivamente pela fé. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Se é verdade, como a Bíblia diz, que as obras não salvam, por outro lado, as obras podem botar a perder. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não vou me salvar meramente porque eu deixo de mentir. Isso não me garante a salvação. Mas se eu minto, seguramente eu vou me perder. Eu não vou me salvar simplesmente porque eu sou fiel aos meus votos conjugais. Não é isto que me salva. Mas se eu for um adúltero, seguramente eu vou me perder. Porque Deus, diz a Escritura, há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, versículo 14. Professar fé no Salvador e ao mesmo tempo desobedecer à palavra de Deus, ainda que seja a um único mandamento de sua lei, é certamente negar a fé e a união com Cristo. Deus requer obediência completa, que alcançamos pela ajuda de Jesus, nosso terno e poderoso Salvador. Que fazer em face dessas coisas? A Bíblia responde: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Temer a Deus e pela sua graça viver como requerem os seus mandamentos é o requisito para sermos aprovados no dia de juízo. É importante que contemplemos com frequência em imaginação a solene cena do juízo final descrita pela Bíblia Sagrada. Diante dela nos há de acudir a pergunta: que devemos fazer? A resposta está nas palavras de São Paulo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos 17, 30 e 31. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. Em sua grande misericórdia, Deus promete perdão aos homens desde que se arrependam de seus pecados e os confessem e os abandonem, aceitando o sacrifício expiatório de Cristo em seu favor. Você já precisou perdoar alguém que te magoou? Sim, claro. É fácil perdoar? É fácil perdoar, sim. Difícil é perdoar a gente mesmo, eu acho, às vezes. Já, mas eu não perdoei, não. Você acha que é fácil perdoar? Eu acho que é bem difícil, mas é necessário às vezes, né? O perdão dos nossos pecados é assegurado se cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Lemos: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 São João 2, versículo 1. Cristo intercede por nós junto ao Pai, obtendo perdão para os pecados que confessamos. Ele intercederá por nós e nos defenderá no dia de juízo. Para triunfarmos no dia de juízo, é indispensável que nos façamos amigos de Jesus agora, que o aceitemos como Salvador, que pelo seu poder obedeçamos os seus preceitos. Todos quantos recebem Jesus no coração, crendo nele como seu Salvador, serão absolvidos no juízo. O tempo se esgota rapidamente. Os últimos apontamentos estão sendo feitos. Breve, ninguém sabe quão brevemente, estaremos na augusta presença de Deus para o final ajuste de contas. O nosso caráter e a nossa vida serão pesados na balança da justiça eterna. Ainda temos acesso ao Pai através do Filho que se constituiu nosso advogado.
Jesus Cristo é um advogado que não perderá nenhuma causa. Se estamos com Ele, estamos seguros. Hoje o Salvador nos chama a si e nos oferece perdão, mas o tempo da graça em breve passará. Amigo, aceitarás o Salvador agora mesmo? Aceita-o. A Escritura diz, Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há no presente e no dia de juízo para os que estão em Cristo Jesus. Quando no juízo livro aberto for, hás de ter real prazer, estará